אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Eu estou conversando agora com Israel Netanel Wortman. Esse homem é o rabino responsável pelas aulas de conversão dos Bnei Anusim no Centro de Absorção dos Bnei Anusim em Beersheva. Como vai, rabino? Tudo bem com você? Maravilha, Baruch Hashem, graças a Deus. Rabino, conta para nós qual é o teu trabalho aqui. Bem, na verdade, eu não sou só professor de conversão, eu fundei, tive a honra de fundar esta comunidade para pessoas que vêm da América Latina e que necessitam se converter. Essa comunidade é muito famosa hoje em Beersheva, em Israel e em todo o mundo. Dizem, e a gente não sabe até que ponto é verdade, que a Rabanut cria muitas dificuldades para todos os rabinos que fazem conversão, e as conversões na América Latina são proibidas. O senhor também tem dificuldade com a Rabanut ou o senhor já superou qualquer tipo de problema? Olha, realmente, às vezes eu me sinto como se fosse um Dom Quixote, porque realmente a situação não está simples. A situação não é simples. Aqueles que chegam a Israel não como cidadãos, não reconhecidos como cidadãos, eles têm muitos problemas para ser aceitos para a conversão. Eu creio que o motivo disso é que simplesmente o nosso povo não conhece a história dos Anusim, dos Bnei Anusim, todo o sofrimento que passaram, certo? Até que, mas sempre tentaram e se esforçaram para cumprir o judaísmo. E não é uma surpresa que de repente na nossa geração os descendentes dos Anusim de repente já sentem a liberdade e tentam, e com esforço, com esmero, começam a voltar a praticar o judaísmo de uma maneira revelada. Agora, o senhor, por acaso, pode me dizer se é possível romper as dificuldades criadas pela Rabanut? Eu acredito que devemos tornar ciente, que eles conheçam, que isso seja uma coisa ciente, a situação dos nossos irmãos que foram forçados a aparentemente aceitar outra fé, outra religião, mas que sempre às escondidas mantiveram a fé do judaísmo acesa. É preciso então contar para a Rabanut o que acontece com os Bnei Anusim, eles não sabem? É isso? Eu estou certo que eles não sabem toda a história. Todo esse sofrimento é uma coisa que nós não sabemos, não conhecemos. É preciso trazer a ciência de todos e aos rabinos também. Me conta, por favor, como se dá a conversão na sua instituição e se esta conversão vale, é reconhecida pelo Estado de Israel para que o sujeito se transforme num cidadão em relação à lei do retorno. Muito bem, então, aqueles primeiros que chegam a Israel como Oleh Hadash, certo? Como cidadãos que pertencem a uma terceira geração, pelo menos, no máximo, vamos dizer, de uma pessoa judia. Então eles são aceitos como Olim Hadashim, como imigrantes, como cidadãos, têm todos os direitos, não há nenhum problema para que eles participem de um curso de conversão patrocinado pelo governo. Aqueles que chegam aqui sem a cidadania, sem provas, sem documentos, etc., aí é que começam os problemas. Por quê? Porque primeiro eles têm que
preencher um formulário, enviar a uma comissão de casos extraordinários. Aí então eles recebem uma carta dizendo que vão ser convidados a uma entrevista. Então chega a entrevista, conforme um rabino entrevista a pessoa ou a família, e conforme a impressão dele, ele envia a impressão dele outra vez à comissão de casos extraordinários em Jerusalém. Então, com essa impressão, essa comissão aprova e autoriza a pessoa a começar. Tudo isso leva pelo menos 3 meses. 3 meses. Depois, digamos que a comissão autoriza, começa então o curso. O curso demora mais ou menos 1 ano, até que, afinal de contas, a pessoa se apresenta diante da comissão de conversão, é o Beit Din Legiur, e se ele é aprovado, então ele já é considerado judeu. E esse Beit Din é da Rabanut? É claro, é reconhecido pela Rabanut. Agora, o sujeito que não tem recursos financeiros, ele não pode fazer nada disso. Realmente é um caminho muito difícil. Talvez existam outros meios de se converter fora do Brasil, fora de Israel, e chegar aqui já convertido. Uma pessoa convertida que por meio de um rabino reconhecido pela agência judaica, então ele é aceito aqui como cidadão, não tem problema. Eu vou pedir ao senhor para explicar direitinho essa questão, porque é tão confusa. Eu não entendo o que é reconhecido pela agência judaica, o que não é reconhecido pela Rabanut, quem pode no Brasil hoje fazer conversão, quem não pode, porque o que eu ouvi dizer é que está proibida a conversão pela Rabanut na América Latina inteira. Isso é verdade? Realmente existe uma prevenção, uma lei preventiva já de mais de 100 anos, que um rabino-chefe, o rabino Abuav, se não me engano, ele instituiu que no Brasil e em toda a América Latina está proibida a conversão. Os motivos dessa proibição, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acredito que eram aceitáveis os motivos. É um caso de pesquisa muito interessante, aliás. Eram motivos reais. Eram motivos reais. Agora, então, essa instituição continua a prevalecer até os nossos dias. Entenderam? Agora, qual que é o problema? Por que o rabino deve ser reconhecido? Existem charlatões. Existem pessoas que como se diz, que se fazem passar pelo que não são. Exatamente. Sim. Eles vestem como se diz, uma roupa branca e negra, um chapéu com barba, mas dizem que são rabinos. Então, a partir desse momento, começam a conversar. Mas eles não são reconhecidos pela agência judaica. Não são, e, portanto, não são reconhecidos também pelo rabinato. Não percam a esperança. Continuem a trabalhar. Deus vai ajudar. E um dia vamos chegar ao momento que, se Deus quiser, o Estado de Israel vai ter o conhecimento do fato dos Bnei Anusim, vai saber reconhecê-los como irmãos, vai enviar comissões de rabinos reconhecidos para fazer a conversão aí. Um abraço a todos, um beijo a todos. Eu amo vocês, todos os Bnei Anusim, e nós fazemos tudo aqui, o possível, para ajudar vocês, para voltar ao nosso povo de Israel. Não há problema nenhum, as portas estão abertas, ele chega aqui, nós não evitamos ninguém, enquanto que com sinceridade ele quer praticar o judaísmo, certo? Não há nenhum problema, as portas estão abertas, os braços estão abertos, e nós esperamos por vocês com muito carinho e com muito calor.